Meus amigos, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Estão, né? Acho que eu vou ficar numa luta eterna aqui contra esse suporte. Não vejam como mera formalidade. Eu estou aqui agradecendo ao convite, porque para mim é muito positiva essa possibilidade de falar dentro da Universidade Federal da Bahia como policial. Não como pós-graduando, vir aqui falar como policial. Tá melhor? Como policial antifascismo, tentando construir e fortalecer esse campo democrático. Eu fico muito feliz mesmo, porque na primeira vez que eu vim na Bahia, em 2000, eu fui preso. Nós estávamos indo para o protesto contra aquela farsesca comemoração dos 500 anos do descobrimento, e ali não passei de Eunápolis, fiquei ali agarrado, eu e mais um monte de gente, dezenas de ônibus do movimento estudantil, que estavam vindo para Salvador para protestar contra essa comemoração. Então, voltar aqui hoje na Universidade Federal me enche de alegria e de tranquilidade, né? Ontem o Marcelo Yuca estava na mesa, isso deve ter me inspirado a me aproximar de poesia e tal. E eu me lembrei do Chico Science, que falava o seguinte, ele falava, tem uma música do Chico Science que fala, computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro, né? Bom, nós temos algo muito semelhante na nossa seara, né? Policiais fazem jornal e jornalistas pautam a segurança pública, né? A gente acompanhou durante todo o carnaval a construção do terror e do medo para validar a intervenção federal no Rio, né? Se nós formos olhar para os números, a realidade é outra. Não só como foi citado ontem, o Rio de Janeiro não está no top do ranking de violência, etc. Ou seja, haveria outros espaços com mais, digamos, com uma crise mais profunda, mas vimos também como isso tudo foi construído. Ou seja, é evidente para todos que estão aqui, eu tenho certeza, para todos que estão aqui nesse auditório, o crivo seletivo que se faz e que se constrói sobre o crime, a criminalidade, a violência, etc. Eu venho do Rio de Janeiro, como vocês devem ter notado, e eu sou do Sindicato dos Policiais Civis, lá do Rio de Janeiro, e o nosso questionamento sempre foi, de uma parte, né, da diretoria, de como conseguir furar e ultrapassar esse crivo seletivo, essa forma como se fala de segurança pública. Eu não sei se vocês puderam acompanhar em 2016, a Polícia Civil fez quase 2 meses de greve. E foi muito noticiado uma manifestação que aconteceu no Aeroporto Internacional. Nós fomos para lá com uma faixa, na chegada dos turistas para a Olimpíada, né, com uma Welcome to Hell, né? Bem-vindo ao inferno. Isso foi para a Europa, isso foi matéria em vários lugares. E acho que talvez essa atuação no aeroporto nos dê dicas de como nós podemos furar esse crivo seletivo. É bom lembrar que, logo depois dessa manifestação no aeroporto, um editorial do Globo nos acusava de servidores públicos irresponsáveis com a manutenção da ordem. Um artigo da Associação de Turismo, lá de hotéis, nos chamava de terroristas, não podia nos chamar de traficantes, nos chamavam de terroristas, que é o segundo inimigo público, né, mundial. Então, e nós conseguimos, com audácia e com coragem, furar esse bloqueio e dizer que ali não tinha ali nenhuma ameaça. Na realidade, nós estávamos ali exigindo direitos, nós não estávamos cobrando aumento, nós estávamos cobrando salário. Os policiais estavam trabalhando sem salário na véspera desses grandes eventos. Quando eu digo isso é o seguinte, aí é que eu queria contar para vocês um detalhe que até agora ninguém sabe. Essa foi a iniciativa de um policial.
um policial imprimiu a faixa, chamou o outro para segurar do outro lado, e foram os dois para o aeroporto. Depois, os sindicatos, as associações foram em ajuda a esses policiais e apoiaram, e lá fizemos outros atos, junto até com outras instituições, não só da segurança pública, porque no Rio de Janeiro, a crise lá orçamentária, ou o projeto de crise orçamentária, atacou a todos, professores, médicos, saúde, educação, segurança. Então, lá nós conseguimos construir o movimento unificado dos servidores públicos. Fomos todos para lá, para o aeroporto, reivindicar isso. Então, eu acho que a audácia e a coragem são elementos importantes para essa reforma. No entanto, não me entendam mal, essa audácia e essa coragem, eu acho, tem que estar intimamente vinculados com a apresentação de saídas para as pessoas, para a sociedade como um todo. Agora, no dia 6 de março, acabou de ser divulgada uma pesquisa dizendo que quase 70% dos cariocas apoiam a intervenção. Contraditoriamente, 50% dos que responderam à enquete também disseram que provavelmente essa intervenção não resolveria o problema de segurança pública. E eu tenho certeza que se nós perguntássemos, ao invés de você apoia a intervenção militar nas favelas contra o tráfico, se a pergunta fosse, você apoia a entrada na sua casa sem mandado de busca e apreensão para resolver o problema, provavelmente esse número seria outro. Ou seja, o debate e a reflexão sobre a segurança pública se faz sempre nesse mote, né? É o mote do outro, e não é de qualquer outro, né? Nós estamos falando de um país, o último país a abolir a escravidão no mundo, e nós estamos falando de uma sociedade ainda marcada por isso, ou não? Então é disso. Ou seja, nós vamos fazer política a partir da realidade, e não apesar da realidade. Esses números tristes que nos desanimam devem ser a nossa plataforma inicial para, a partir daí, estabelecer o debate, que eu acho que é o central. Desde 2009, foi organizada uma pesquisa com profissionais da segurança pública em todo o país. Essa pesquisa é muito famosa, existe referência na internet para quem quiser buscá-la, que é o que pensam os profissionais da segurança pública. Foi organizado pela Senasp, no Ministério da Justiça, etc. E desde lá, 2009, já está claro que a maioria dos policiais, militares inclusive, apoiam a desmilitarização das suas instituições. É mais ou menos, nessa disputa da reforma da CLT, reforma trabalhista, né? Os jornais tentavam nos convencer como é um anacronismo, férias de 30 dias, 1 hora de almoço. Você pode negociar isso com o patrão, pô, muito melhor, não é isso? Bom, pergunta para o terceirizado se ele quer continuar terceirizado ou se ele quer ter a carteira assinada. Pergunta para o policial militar se ele quer que a sua instituição se torne civil ou se ele quer continuar trabalhando numa instituição militar. Então, isso nos dá dicas de como nós podemos dialogar com a sociedade e com os profissionais. Como todos nós dissemos aqui, como dissemos ontem, os profissionais da segurança pública são indispensáveis para a transformação e para a reforma de todo o sistema. Foi assim, por exemplo, no serviço social, se nós pensarmos o que é o serviço social antes e depois do Congresso da Virada. Foi assim na saúde mental, se nós pensarmos o que é a saúde mental antes e depois da reforma psiquiátrica. Ou seja, sem os profissionais envolvidos, essa luta fica enfraquecida e parece vinculada a uma espécie de academia, desconectada da experiência concreta. Então, a fala dos policiais é importante para referendar essas propostas. No entanto,
Segurança pública é algo que alcança todos nós, e nos alcança quase sempre pelo medo, pelo terror, Eu queria lembrar o nome do companheiro que estava aqui ontem e pediu para levantar a mão, falava, quem não tem medo de pegar um ônibus com seu celular, né? Quem não tem medo de pegar, nós não estamos falando de uma mera reflexão intelectual, nós estamos falando de coisas que mexem com a emoção, com a perda de entes queridos, nós estamos falando de questões muito duras, muito humanas, e eu digo isso para chegar à seguinte questão. Eu estava querendo conversar com vocês aqui hoje um pouco sobre as propostas de emenda constitucional, mas antes eu queria fazer uma pequena enquete, como fizeram ontem aqui. Eu queria perguntar para vocês o seguinte, se não for abuso, eu queria que as pessoas levantassem, quem não faz parte das instituições de segurança pública? Quem não é policial? Gostaria de... Isso me deixa muito feliz, porque a imensa maioria do nosso auditório não são policiais. Isso significa que a gente tem a possibilidade aqui hoje de criar multiplicadores desse debate para fora das instituições. As instituições não desconhecem esse debate, pelo contrário, esse debate é conhecido e é reprimido no interior das instituições. Se nós não conseguirmos encontrar caminhos alternativos para potencializar esse debate, tanto no Congresso, que nos envergonha, mas também no boteco, na reunião de condomínio, nós não vamos conseguir criar uma hegemonia capaz de transformar a segurança pública para a direção que nós desejamos, porque propostas para alterar a segurança pública tem aos montes, não é isso? Se eu não me engano, eu não gosto de citar nome para não ser processado, mas, se eu não me engano, tem um projeto agora que prevê o direito do abate. Direito do abate. Então, Faz o nome do cara, José Medeiros. É de um partido muito bom, Podemos. Então, perceba, uma letra aí, né? Um P pelo F. Bom, agora, eu acho, companheiros, que nós podemos sair daqui, se vocês toparem esse convite que eu estou fazendo, reproduzindo o que nós estamos dizendo aqui, mesmo que criticamente. Não estou querendo que vocês sejam multiplicadores, quero que sejam multiplicadores críticos, ou seja, que nos ajudem a formular o melhor caminho para essas transformações. E aí eu acho que nós temos que pensar o seguinte, eu adoro conversar com a academia, mas eu adoro muito mais conversar com o seu José e com a dona Maria, sabe? Eu acho que é ali onde a gente vai conseguir a hegemonia necessária para as transformações. A Márcia Tiburi escreveu um livro, né, Como Conversar com Fascistas, não é isso? Bom, eu estou há 15 anos lá na polícia, trabalhando, então, em alguma medida, vocês me perdoem, porque o cachimbo entorta a boca. Então, eu não estou dirigindo à plateia nenhum adjetivo como esse, mas o jeito como eu argumento tem a ver com o diálogo com os conservadores. Eu estou há 15 anos dialogando com conservadores. Isso impõe potencialidades, também limitações, e caracterizam minha fala. Então, eu peço de antemão algumas desculpas, mas eu vou por aí, porque eu acho que é com os conservadores que nós vamos conversar, no boteco, na reunião de condomínio, não é isso? Então, Dalton falou da carreira única, né? Tanto nas polícias militares como nas polícias civis, ou melhor, tanto nas polícias militares como nas polícias civis, nós temos um processo de dupla entrada. Ao contrário do que acontece nos filmes policiais, que a gente costuma ver, não é isso? Americanos, que o cara é patrulheiro, depois ele vira investigador, depois ele vira xerife, se fizer merda volta para a rua, não é isso? Isso não existe aqui no país. O que existe aqui nós lidamos com instituições de dupla entrada. Ou você entra na base da instituição, na PM como praça, na Polícia Civil como agente de autoridade,
ou você entra no topo e na direção dessas instituições, nas polícias militares e nos bombeiros como oficiais e nas polícias civis como delegado. Bom, isso nos coloca, como disse Dosch, numa estranha situação de fazer concurso para chefes, não é isso? Você faz concurso para diretores. É isso que, na realidade, acontece cotidianamente na gestão das nossas instituições policiais. Como eu disse para vocês, esses policiais que entram pela base da instituição, a progressão de carreira deles encontra uma laje, a partir da qual eles são impedidos de assumir as funções de direção, coordenação, gestão. Aí eu acho que é possível explicar para a Dona Maria e para o seu José. Fala, faz sentido, Dona Maria, faz sentido que um policial que está há 30 anos lá na ponta seja postergado, seja excluído, alijado da possibilidade de assumir postos de direção e de comando da sua instituição, do seu trabalho? Eu acho que a Dona Maria entende se a gente perguntar assim. Uma nota de rodapé. Os delegados e os oficiais, quando entram nas instituições, eles entram vindo da universidade, como disse o nosso amigo. E aí, meus amigos, eles precisam aprender a trabalhar. Não é isso? E aí, onde é que eles aprendem a trabalhar? Quase sempre no cotidiano, com um antigão na viatura, não é isso? Ou com um antigão no chefe de cartório da delegacia, não é isso? E ali, subterraneamente, e ali, de forma velada, é cotidianamente educado o novo delegado ou o novo oficial a manter-se nas posturas conservadoras, ou seja, muitos falavam o seguinte, mas é bom, Saraiva, é bom que tenha a dupla entrada, é bom, porque isso renova, isso oxigena. Cacete, rapaz, não tem nada disso. Pelo contrário, os novos oficiais, os novos delegados vão ser educados na viatura e no cartório com as práticas inconfessáveis que não são possíveis de ser ditas nas academias de polícia. Então, eu estou há 15 anos na polícia. Um policial há 15 anos numa instituição de carreira única provavelmente estaria se candidatando, né, a participar de um concurso onde poderia assumir cargos de direção e de chefia dentro da sua instituição. Eu tenho 15 anos. Se o cara chega para mim e fala, Saraiva, tem um carro roubado na porta de uma escola, vamos lá agora, às 5 horas, que é a saída das crianças, recuperar esse carro roubado? Eu falo, meu irmão, eu não vou nem amarrado. Não vou nem amarrado, e se eu sou o delegado ou oficial dessa instituição, não vou eu e não vai nenhum dos que eu estou dirigindo. Agora, imagina como é que o cara que tem uma semana de oficial fala isso para um sargento bigode grosso, falou, porra, tenente, tá de brincadeira, né? Ou seja, a carreira única não é um estímulo ao conservadorismo, pelo contrário, a carreira única é a possibilidade de ter profissionais que tenham uma trajetória dentro daquela instituição que possam ousar caminhos diferentes e que possam ousar alternativas. Então, a carreira única não condena a instituição ao conservadorismo. Pelo contrário, potencializa aqueles que querem um caminho diferente do tradicional, porque estão apoiados na autoridade da experiência, do cotidiano, do trabalho, do reconhecimento dos seus pares. Bom, novamente, como eu estava falando, né? Eu falo com 5 minutos para terminar? Puta que pariu. Bom, então você é muito breve. Forças Armadas, eu não estou aqui falando contra as Forças Armadas, percebam? Forças Armadas são instituições de pronto emprego. O que significa isso? Grandes contingentes humanos, tem um batalhão de 2.000 pessoas, tem 500 homens armados aqui, 300... Bom, grandes contingentes, uma hierarquia verticalizada, rápida mobilização, centralização decisória, é para isso que serve Forças Armadas. É para isso que serve.
para fazer guerra. Para fazer guerra. Ou revolução. Mas exército serve para isso. Função de polícia nada tem a ver com ordem unida. A complexidade da ação policial tem a ver com resolução de conflitos, com garantia de direitos, coisas que nada tem a ver com 15 degraus de hierarquia, como você mostrou aqui, né? Soldado, cabo, sargento, nada tem a ver com isso. Ou seja, a desmilitarização é necessária, ao meu ver, não é exatamente para que a polícia seja menos letal. Todas as reformas que nós propomos é para que a polícia seja menos letal. Mas a desmilitarização em particular, para mim, tem a ver com a possibilidade dos policiais se organizarem e reivindicarem coletivamente uma experiência cidadã que os policiais militares, por exemplo, são proibidos de ter, inclusive de se filiar a partido. E nós estávamos falando do ano da militarização da vida. Supremo, na última greve dos policiais civis, entendeu que polícia civil também não pode fazer greve. Estando armado, é equiparado a militar. Então, quando nós falamos de... Estou tentando ir o mais rápido possível. Quando nós falamos de ciclo completo, é preciso explicar isso, porque ninguém nunca leu sobre isso, né? O trabalho policial, ele é dividido em repressão e prevenção. A prevenção, obviamente, que o nome já diz, tenta evitar o cometimento de crimes, atuando de forma ostensiva, pelo patrulhamento, etc. A repressão, ela age após o crime cometido, identificando a autoria, materialidade, esses termos que nós sabemos. No Brasil, nós dividimos esse ciclo de prevenção e repressão. Por que é um ciclo? Porque para você prevenir, ou seja, para fazer ronda, para fazer policiamento ostensivo, é preciso ter um acúmulo de informações que vêm da área repressiva. Olha, prendemos ali, prendemos ali, prendemos ali. Aquela área é uma área de concentração, de crimes. Então, a prevenção se alimenta dos dados da repressão. E a repressão, ao mesmo tempo, busca nas atividades ostensivas e diálogo com a comunidade informações para identificar a autoria. Esse é o ciclo de prevenção e repressão. Por que nós falamos de ciclo completo? Porque no Brasil, esse ciclo foi dividido e dada cada parte a uma instituição diferente. Então, uma instituição faz prevenção, policiamento ostensivo, etc. E outra instituição age após o crime cometido. Esse racha entre o ciclo do trabalho policial nos cria uma série de problemas e nos traz um enorme número de tensões, que, sem ultrapassar essa cisão, nós vamos ter muita dificuldade de conseguir construir uma instituição democrática no campo. Novamente, como é que a gente conversa com a Dona Maria e com o seu José explicando o ciclo completo? É difícil, né? Mas é fácil se nós perguntarmos para ela: Dona Maria, faz sentido que numa ocorrência policial, onde não haja necessidade de investigar, ou seja, onde o autor e a vítima sejam conhecidos, e nenhum dos dois negue a posição, faz sentido levar isso para uma instituição investigativa? Não faz sentido. Não faz sentido. E para quem acha que isso é uma filigrana, violência doméstica, conflitos interfamiliares, fazem praticamente 80% do trabalho das polícias militares no cotidiano. Os policiais que estão na viatura sabem qual é a maioria do atendimento do 190. Então, nós estamos falando de um fenômeno amplo, massivo, e sobre o qual nós devemos interferir. Só mais 2 pontos, vou terminar. O artigo 144 é uma camisa de força quando a gente pensa o sistema de segurança pública. Lá, na Constituição, está elencada as instituições policiais com as quais os executivos estaduais vão trabalhar.
isso nos coloca numa situação muito sui generis, que é a seguinte: ao mesmo tempo em que nós estamos amarrados pela Constituição, aquelas necessárias instituições policiais, os executivos estaduais têm liberdade para organizar essas polícias. Então, por exemplo, a Polícia Civil do Rio de Janeiro tem inúmeras especializadas, delegacias que não atendem diretamente ao público, mas que se debruçam sobre um tipo criminal específico. Criança e adolescente, meio ambiente, terceira idade, informática, inúmeros. Bom, na polícia, no Rio de Janeiro, nós temos a estranha situação de vermos especialistas sem especialização, não é isso? São delegacias especializadas sem especialistas. Como é que um cara que hoje trabalha... Como é que se forma um médico, Dona Maria? Como é que se forma um médico, não é isso? Você tem um currículo comum, e depois um cardiologista faz um curso a mais, não é isso? Para ter um determinado domínio sobre aquele campo específico. Na polícia, não. Então, hoje o cara é especialista em meio ambiente, amanhã ele é especialista em roubo e furto de automóvel, amanhã ele é especialista em... Bom, o que nós estamos vendo com isso, o que eu estou querendo apontar, é que todo esse processo, todos esses pontos, desmilitarização, carreira única, ciclo completo, descentralização, todos eles só fazem sentido se envolvidos com a mobilização da sociedade. Isso implica, então, pensar sobre a formação policial. Mas é preciso, novamente, alertar para que a gente não caia em nenhum conto do vigário. Porque isso se tornou uma espécie de mantra, que diz o seguinte: sempre depois de uma tragédia, de alguma morte, de alguma ação violenta, ressurge o discurso de que os policiais têm um problema na formação policial. Então, é como se fosse uma teoria de que existe um déficit de formação. Se você desse mais formação, a polícia ia ser menos violenta. Como se fosse uma equação, né? Isso não é verdade, companheiros. Redenção pela educação. Isso não é verdade. Ninguém deu um tapa na cara de alguém porque não leu o artigo 5º da Constituição. Ninguém pendura o outro no pau de arara porque não sabe a Convenção de Genebra. Não é isso. Não é uma ignorância, mas é uma formação montada por valores dos quais nós discordamos. Nós, os democratas. Os valores que estão nas entrelinhas, como foi dito aqui ontem, são os valores da opressão, são os valores da obediência, são os valores dos quais nós discordamos. Então, não é exatamente um déficit de formação, é uma nova formação que vai dar a possibilidade de criar essas tensões no interior das instituições. Então, novamente, conversando com o seu José e com a Dona Maria. Seu José, é factível que um policial em um estado seja formado em 1 ano de academia e que em outro estado o mesmo policial seja formado em 3 meses? Não é factível. Outra nota de rodapé. Toda turma de polícia que entra na Polícia Civil recebe um apelido. Então, dependendo da moda na época, então você já teve Menudo, há muito tempo atrás, né? Teletubby. Cada turma recebe um apelido. A minha turma recebeu o apelido de Miojo. Sabe por quê? É preparo instantâneo. Nós passamos, acho que 60 dias na academia, demos 30 tiros de formação, no final você recebe uma arma e uma carteira e diz: você é formado, parabéns, policial. É miojo, né? Preparo instantâneo. Não vai continuar. Nada, demais. Acaba ali eternamente. Por fim, companheiros, ontem nós tivemos vários relatos aqui, né? Por fim. Não é possível pensar num processo de revisão das práticas policiais sem avaliação externa das instituições. Todos os policiais sabem que as corregedorias, dia após dia, estão mais exigentes, mais rigorosas, mais equipadas. No entanto, não são capazes de frear, com medo de ser processado, mas não são capazes de barrar o que há de mais criminoso no interior das instituições policiais. Hoje, no Rio de Janeiro, o que a gente assiste é o crescimento acelerado das milícias.
e não são de ex-policiais. É isso? Não são de ex-policiais. Ou seja, se as corregedorias têm o papel do controle interno dentro da disciplina das instituições, as ouvidorias externas podem atuar, se tiverem de fato autonomia, no controle da atividade policial. É importante para a sociedade, mas é mais importante ainda para os policiais. Mês passado, uma notícia apontava que um oficial tinha selecionado 4 recrutas femininas para serem suas secretárias, lavarem a louça do seu almoço, passar seu fardamento. Como é que essa recruta denuncia esse canalha? Na corregedoria interna? Como é que um cabo denuncia um tenente? Então, a ouvidoria externa pode ser também esse canal contra os abusos e as opressões existentes dentro das instituições policiais. Então, meus amigos, tudo isso que eu falei aqui para vocês é o que está mais ou menos desenhado numa proposta de emenda constitucional chamada PEC 51. Ela foi proposta pelo senador Lindbergh Farias, mas todos nós sabemos que ela tem muito a ver com a reflexão e com o trabalho de um pesquisador chamado Luiz Eduardo Soares. Guardadas as devidas proporções e as declarações de voto, é um grande pesquisador sobre a questão da segurança pública, né? E que sempre nos conclamou, nós, que eu digo a sociedade, a academia, a nos debruçarmos sobre a segurança pública, não apenas nas suas tragédias e nas suas crises, mas também pensando um novo modelo de segurança pública. Eu acho que nós, dos policiais antifascismo, podemos promover, junto com a sociedade, uma nova perspectiva de segurança e sermos parceiros, co-irmãos nessa construção. Então, meus amigos, muito obrigado.